Tá gravado aqui, tá gravado. Tá gravando? Tá gravado. Professor? Oi. Pode. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu, juntamente com os companheiros Igor Vieira e Rafael Vitor, iremos apresentar sobre um tema que, como futuros gestores, é de suma importância nas nossas carreiras profissionais futuras. As técnicas específicas de como se comunicar bem. Uma frase de início: os grandes comunicadores conseguem fazer com que suas mensagens sejam entendidas tanto por uma única pessoa como para toda uma plateia. O caminho de um projeto para o seu sucesso é pavimentado com a habilidade de orientar eficiência e eficácia a um cliente, um colega ou um fornecedor. Significa que essa foi a instrução entendida por um subordinado, a instrução que um gestor não soube passar. Uma instrução tão simples quanto pedir a soma de 1 mais 1 pode se tornar algo extremamente complexo se o gestor não souber transmitir a instrução devidamente correta. Uma orientação deve ser um documento exatamente o que precisa, que diz exatamente o que precisa ser feito, quando e como. E, se for relevante, o orçamento e as datas limite para cada fase do processo devem estar incluídas dentro dessa instrução. O excesso de restrição pode causar a perda da capacidade de decisão e criatividade do receptor da instrução. O excesso de autonomia pode fazer com que o trabalho não saia de acordo com o que se planejou. Em todos os casos, a não observância desses tópicos pode fazer com que a instrução não seja executada conforme foi planejado. Como dar instruções? Existem meios que nós podemos usar para passar as instruções de forma correta. Vejamos então. O objetivo deverá estar no alto da página. O objetivo deve ser claro e conciso. O mínimo de linhas possível com a máxima clareza de ideias. Os recursos deverão ser indicados. Preferencialmente, indique também onde você pode conseguir esses recursos e com quem, para facilitar a vida daquele que irá executar as instruções que você passar. O prazo para a execução dos objetivos deverá ser informado. Esse prazo, cuidado, senhores, deve ser razoável de acordo com a complexidade da execução das tarefas ou projetos que estão descritos na instrução. Os métodos para atingir os objetivos são especificados. Especifique como os objetivos deverão ser atingidos, lembrando sempre que deve haver margem para a criatividade e a proatividade daqueles que receberam as instruções. A indicação daqueles que deverão receber o documento escrito deve ser feita todas as vezes em que a instrução gerar um relatório ou um documento. Por exemplo, eu passo uma instrução para Natália, por exemplo, para que ele execute alguma coisa e informe aos chefes de departamento os resultados daquela pesquisa que ela fez. Nesse caso, ela deverá gerar um documento por escrito e encaminhá-lo a cada um dos chefes de departamento conforme orientado. Dar instruções também significa delegar poder. No entanto, e muita atenção nesse caso, caso a delegação de poder não dê resultados conforme planejado, delegue-o a outra pessoa. Nós, como gestores, não podemos nos confundir entre delegar poder e deixar tudo nas mãos dos outros. Um bom gestor sabe como delegar o poder e a quem delegar o poder, sempre nivelando o nível de poder que deve ser delegado. No entanto, não há como você passar uma instrução, não há um método específico de você passar uma instrução eficientemente se você não sabe as regras básicas da comunicação 1 a 1. Igor, que regras seriam essas? Como se comunica? Como podemos nos comunicar 1 a 1 de maneira eficiente? Bom dia, meu nome é Igor. Aqui a gente vai estar apresentando um pouco mais como é a comunicação 1 a 1. A reunião com uma pessoa da equipe pode ser formal ou informal. Use a reunião 1 a 1 para descobrir se alguém precisa de treinamento ou aconselhamento. Uma reunião 1 a 1, ela segue no caso formal, ela segue todos os padrões de uma reunião. Ou seja, as pessoas devem vir a caráter, se comportar bem, agir de acordo como se fosse uma reunião comum com várias outras pessoas. Já uma reunião informal,
ela não obedece qualquer tipo de norma, regra, coisas assim, mas deve-se ter, claro, algumas precauções, porque você deve estar falando com uma pessoa que é superior a você. Então você deve ter sempre o cuidado com o que se fala. Mas o que caracteriza uma reunião um a um formal? Assim, você pode conversar com a pessoa em qualquer lugar, desde que não necessite seu escritório. Continuando. Comunicação 1. Não procedimento padrão para reuniões informais, mas para encontros formais, um a um, as regras são as mesmas de uma grande reunião, igual citei anteriormente. Em reuniões, o resultado depende da preparação. Ou seja, não adianta nada você simplesmente aparecer e não ter um planejamento prévio daquilo que você quer passar para a pessoa que provavelmente é sua subordinada. Porque uma reunião 1 a 1, a pessoa há um subordinado e há um gestor. Comunicação 1 a 1 sempre busca soluções. Uma reunião, ela não adianta de nada se você utilizar tal meio, sendo que você não tem soluções para esse meio. Você fez uma reunião e não achou soluções, então essa reunião foi improdutiva. Então busque sempre atingir as metas dentro da reunião. Busque sempre chegar no foco da reunião. Caso perceba alguém daqui que precise de ajuda, verifique o problema que o afeta não atinge também a equipe como um todo. Ou seja, alguém passou por alguma dificuldade existente pessoal e essa pessoa não sabe lidar bem com esse assunto. Às vezes, não é você que vai tratar disso. Igual nessa parte aqui, o aconselhamento é importante, mas deve ser dado somente com pessoas experientes no assunto ou com a formação. Às vezes, não é você que deve dar essa devida orientação, mas busque sempre, de preferência, se necessitar, dê férias, uma folga para o funcionário. Isso ajuda muito em reuniões. Como conduzir reuniões? Essa parte é necessária também em todas as reuniões, principalmente em reunião 1 a 1, mas ela vai ser dirigida pelo meu caro colega Rafa. Bom dia a todos. Tá bom o som? Para que a reunião seja mais produtiva possível, é importante que ela seja dividida em 3 momentos. O primeiro momento é a pré-reunião, que é responsável por 50% do sucesso da reunião. O que deverá ser verificado nessa pré-reunião? A real necessidade da reunião, se existe outra forma de discutir o assunto, quem irá participar, as pessoas que vão participar, o que será discutido e o tempo de duração. Necessário para uma reunião ser bem produtiva é de 30 minutos e não mais que 6 pessoas. O fator de sucesso de uma boa reunião é ter sempre um bom condutor, geralmente o gestor. Depois de fazer as introduções necessárias, o condutor ele deve dominar o assunto e sempre ter argumentos em mãos. Os argumentos servem para rebater as dúvidas e questões dos convocados na reunião. Esse é um exemplo, essa charge é um exemplo de um condutor que não está preparado. O condutor deve ter sempre o equilíbrio entre fazer a discussão com a maior agilidade possível e assegurar que todos das reuniões participam. É crucial que o gestor também acompanhe o que vai ser discutido em reuniões posteriores. Bom, esses passos aí são 5 passos para encerrar uma reunião. Tem que ser feito um resumo da mesma, veja se todos os assuntos inacabados foram
sanados, repasse o que serão implementadas nas decisões, repasse também as tarefas que cada um da reunião vai fazer e defina o prazo para que as tarefas sejam normalizadas. Bom, como nós podemos ver, existem diversas maneiras de se fazer reunião. Acho que o Rafael tem um exemplo para nós de como um gestor deve se portar em uma reunião. Bom, lá onde eu trabalho, o supervisor imediato, ele faz reunião uma vez cada ano. Ele não faz reunião com frequência. Tanto que a reunião que ele fez no último mês foi com mais de 20 pessoas, teve um tempo maior, que é geralmente 30 minutos, e todos participaram da reunião, dessa reunião. Teve um prazo de 1h30, mas tudo foi questionado, tudo foi resolvido nessa reunião. O que mostra que um bom gestor nem sempre precisa seguir essas regras, caso ele seja de fato um bom gestor. Mas o que acontece, por exemplo, quando um gestor não segue essas diretrizes, essas colocações? Se não, vejamos. Bom, pessoal, eu gostaria então de anunciar as novas diretrizes para a campanha de crescimento dos nossos faturamentos. E para esclarecer, ninguém melhor que o Tommy. Tommy, aqui tem uma. E você pode começar agora. 3 tons. Priscila, 3 palavras. Vitória. Segunda palavra. Apreensão das relações. Com chicote. É o pilar. Boa. Pedro. Primeira palavra. Chicote. Eu estava dando chicote. Investimento. Terceira palavra. Teu chicote é bom. Comida. Macarrão. Prato. Investimento em prato. Investimento em prato. Melhorar a cozinha. Acabou o tempo, pessoal. Era investimento a longo prazo. Não, essa era difícil. Mas não desanima não, que a gente tem até a hora do almoço. Vamos para a próxima? Bom, foram feitas diversas pesquisas por diversas universidades, tanto no Brasil quanto no exterior, e foi constatado que cerca de 25% de todo o tempo que é gasto em reuniões é tempo improdutivo. Se nós não nos atentarmos a determinadas regras de comunicação e como superar as barreiras da comunicação para que esse tipo de problema não venha a ocorrer na nossa gestão, como gestores de TI, como gerentes de projetos, como administradores de determinadas áreas, nós podemos acabar com um administrador como esse, que leva a administração à brincadeira. A administração, senhores, é uma coisa séria. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado e bom dia. Ok, pessoal, vamos avaliar aqui então o processo dos meninos, o trabalho deles. O que vocês acharam? Foi bom. Oi? Foi bom por quê? O direto explicativo. O tema foi bem explicado. O tema foi bem explicado. A apresentação deles foi muito boa. Alguém tem alguma crítica? Não. Alguma observação? Vocês têm plateia ali hoje, né? Pode entrar, pode sentar, gente. Participa dos próximos aqui. E aí, né? Só turma fechada. Não, não é só turma fechada não. Quem quiser pode participar. Nada adianta, só começar a Mas então, cobrar. gente, Começar a não é cobrar. sacanagem não, é apresentação. Você lembra na nossa? Na nossa tem que a gente faz. A deles eu chamei a faculdade inteira, todo mundo veio. A dele, a nossa. Pois é, por isso você tem agora uma oportunidade de ter uma plateia aqui com vocês. Né? Não. Mas então, meninas, o que vocês acharam aqui? Alguma crítica? Nenhuma, Tati?
Você que é uma exímia oradora? Não? Vocês observaram nenhum erro, nenhuma... Eu sou mais do Rafael que ficou parado. Rafael ficou estático, né? Ficou mais divertido. Na verdade, estou avaliando aqui cada um dos meninos. O Hugo tem uma boa eloquência, né? Fala bem e tem uma presença de palco. Fez o uso da formalidade, se vocês perceberam. E trabalhou com formalidade, não sei se isso foi opcional ou se foi seu mesmo. Ele foi bem formal no vocabulário, na forma de falar, parecia um texto mais preparado, não sei se vocês perceberam isso. Mas dependendo do público, isso é muito bem aceito. Então isso não é uma crítica destrutiva, não, pelo contrário. Tá? Isso pode ser, na verdade, você tem que sondar quem é o seu público para você usar esse tipo de linguagem. Não é todo público que aceita, no nosso caso aqui, perfeito. Tá? Então tem presença de palco, movimentou e bom tom de voz. O Igor também, que tem uma voz bacana, usou o uso do movimento. É só tomar cuidado com algumas repetições de palavras, que você usou muito ou seja, em vários momentos, tá? E a troca dos pés, aqui você ficou meio que dançando aqui em alguns momentos também. Tá? E no final a mão no bolso. Então pode melhorar um pouquinho só essa questão da expressão corporal. Tá? E o Rafael, na verdade, faltou o quê? Movimento. O Rafael tem um bom tom de voz também, porém não movimentou, viu, Rafael? Primeiro parou aqui assim, ó, com as pernas abertas. Tá? Então cuidado com essas pernas abertas. E ficou muito estático, prestando mais atenção no slide do que no público. Eu tenho que girar para as pessoas. Quando eu leio aqui, eu viro para cá e comento. Se for só para ler, as pessoas não precisariam de você. Então tem que mesclar o tópico aqui com a plateia, ok? Mas acho que o trabalho deles foi muito bom. E foi muito claro, a apresentação foi muito clara, certo? O vídeo também muito esclarecedor, bom uso de imagens. Então, parabéns, muito bom. Obrigado.